Olá, querido, olá, querida, bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu tenho certeza que muitas mensagens podem mudar o rumo da sua vida, podem abençoar você, podem te dar uma luz, porque a palavra de Deus ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. E nós estamos aqui nos propondo a usar esse canal como uma ferramenta para produzir fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, tem aí muitas mensagens que vão edificar você e te abençoar, e pode compartilhar, fale para outros do canal do YouTube da ADVEC. Vai ser bênção. Um forte abraço. Pai do Senhor Jesus, é uma alegria poder estar aqui participando desse culto, e nós vamos orar, vamos entregar todo esse culto ao Senhor, porque é para que Ele seja exaltado e glorificado. Senhor, nós te exaltamos, nós louvamos o Teu nome. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá, de nós estarmos aqui, chegando à casa de tantas pessoas. Deus, que a Tua boa mão possa ser sobre cada família, que a Tua boa mão possa ser sobre cada pessoa, Deus, que essa transmissão está chegando. Que a Tua paz, a paz que excede todo o entendimento, possa vir sobre essa casa, sobre essas vidas. Recebe, Deus, o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Usa, Deus, o Teu Filho que vai ministrar a Tua palavra. Que tudo seja sempre para que o Teu nome seja engrandecido e exaltado. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus habita no meio dos louvores. Deus ama, Ele busca, Ele procura verdadeiros adoradores. Daqui a pouco nós vamos ouvir o pastor Renan de Melo, do nosso ministério, um grande pregador. Ele vai ministrar uma palavra de vida, de bênção para você. Mas antes dessa ministração, eu quero dizer para você que nós temos uma noção, um discernimento espiritual sobre tudo que Deus deixou na sua palavra. Nós não andamos segundo o conceito do mundo, o que as pessoas acham, se elas gostam ou não gostam. Nós vivemos na diretriz da palavra de Deus. E a Bíblia me fala, antes da lei, no período da lei, e agora no que nós chamamos o período da graça, do favor de Deus, nós aprendemos que em todo o tempo da história humana, a oferta é um ato espiritual de honra para Deus, de reconhecimento que Ele é Deus sobre a nossa vida e não o dinheiro. Existem vários princípios que nós temos sobre a questão da oferta, que você só pode ofertar aquilo que você tem. O que você não tem como ofertar. Que Deus olha a qualidade da semente. Deus não está preocupado com quantidade, Ele olha a qualidade. Ele olha o nível de qualidade da tua semente. E nós cremos que para cada semeadura existe uma colheita determinada. Não por mim, mas por Deus e no tempo de Deus. Eu quero desafiar você a exercitar a sua fé. Ou nós confiamos nos princípios da Bíblia, que já foram testados e dá certo, ou então nós confiamos nos sistemas humanos. A escolha é sua, meu querido. Você quer confiar na economia mundial? Você quer confiar nos sistemas de governo? Ou você quer confiar no Deus que é o dono do ouro e da prata, das riquezas escondidas e dos tesouros da escuridade? Eu quero desafiar você, que tem Jesus como Senhor, que conhece o Evangelho, que foi liberto e transformado pelo poder do Evangelho e tem uma experiência na sua vida. Eu quero desafiar você a semear na obra de Deus. Nós não damos oferta porque a igreja precisa. Nós não damos oferta porque a igreja está em obra. Quando eu falo sobre obras, projetos da igreja, eu estou mostrando a terra que você está semeando. Esse não é o motivo. O primeiro motivo, honra a Deus. Reconhecimento de dependência de Deus. Então, eu quero desafiar você a semear. Estão aí as contas da igreja que você pode, não é, fazer transferência bancária. O QR Code está aí. Você pode ofertar por cartão ou também por boleto bancário. Não é? Você pode imprimir o boleto e enviar uma oferta, aquilo que Deus colocar no seu coração. Como é que nós vamos exercitar a nossa fé, minha gente, se tudo vai bem, se tudo está ok, se nós não estamos passando por tribulação e de adversidade? Quando é que a gente exercita a fé? Quando é que nós colocamos a nossa fé em prática? É na tempestade, é na adversidade, é no momento difícil que nós demonstramos que nós dependemos de Deus e cremos nele. Então, eu quero declarar pela palavra do Senhor uma bênção sobre essa semente. Sobre essa semente, eu quero declarar para você uma bênção especial sobre a sua vida, conforme a palavra de Deus fala, não sou eu. Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25 diz que alguns há que espalham e ainda lhes acrescenta mais. Outros retêm mais do que o devido para a sua própria perdição. A alma generosa prosperará, e o que regar será regado. Eu creio na palavra. Então, aquele que é aberto, aquele que é liberal para investir no reino de Deus, tem uma recompensa. E eu declaro em nome de Jesus que as promessas da palavra de Deus para quem é ofertante, para quem é dizimista, para quem é liberal, se manifeste na sua vida, porque Deus não depende do tempo do homem, da história do homem e da situação do homem. Ele é o dono do ouro e da prata e Senhor sobre toda a terra e todas as coisas. Eu declaro a bênção sobre você. Eu declaro uma multiplicação extraordinária sobre as tuas sementes e a bênção sobre a sua família, no nome santo de Jesus. Amém e amém.
Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente. E quero anunciar que nesta terça-feira nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Terça-feira, 19 horas. Nós temos transmissão online segunda-feira para adolescentes, sempre 19 horas. Terça-feira, o culto da palavra. Quarta-feira, as mulheres vitoriosas. Quinta-feira, o culto da vitória. E sábado, a juventude. Domingo da manhã, 10 horas. É o culto de ensino, e 18h30 o culto que nós chamamos, o culto de celebração. Então você pode nos acompanhar, não é? Pode nos acompanhar, porque todo dia nós temos a transmissão do culto, e nessa terça-feira você pode pegar aí um suco de uva na sua casa ou um pão. E pode ser que tenha alguns irmãos dizendo, pastor, o negócio aqui está feio, não tem suco de uva não, então pegue uma água. Mas nós vamos celebrar a ceia. Terça-feira, 19 horas, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Vamos à palavra? Pastor Renan de Melo, um moço cheio da graça, do conhecimento, um grande pregador da palavra de Deus, transmitindo uma palavra de fé, de esperança e de bênção para a sua vida. Vamos ao pastor, que eu tenho certeza, se prepare aí, manda desligar a televisão, manda o pessoal ficar em volta aí, não é? Se você está aí com tablet ou só com um telefone celular, não importa. Ou então, se você já está assistindo pela TV mesmo, não tem problema. Mas que Deus te abençoe grande e poderosamente. Olá, olá, graça e paz. Deus vos abençoe rica, poderosa e abundantemente. Sempre, sempre um privilégio poder ministrar a palavra de Deus, sempre uma honra. E estar na nossa igreja, apesar do momento, mas saber que você está aí do outro lado da tela, acompanhando, sendo ministrado e cultuando a Deus, é sempre um privilégio. E o meu desejo é que Deus abençoe sua vida muito poderosamente em mais esse culto online. E eu quero aqui compartilhar uma porção da palavra de Deus com vocês, um texto muito conhecido mesmo, talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, sobre um dos personagens mais conhecidos da Bíblia depois de Jesus, é claro, texto de 1 Samuel 17, o desafio, a batalha entre Davi e Golias, texto muito conhecido. Eu vou me embasar aqui, vou ler alguns versículos para poder termos como base, para fazer algumas aplicações. Então, se você tiver aí na sua casa ou em algum ambiente que esteja com acesso à Bíblia Sagrada e quiser acompanhar a leitura, 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 45, diz o seguinte: Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e aos corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que levantou-se o filisteu e, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda, com uma pedra, feriu o filisteu e o matou, sem que tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou sua espada, tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Amém e amém. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, até quem não professa a nossa fé, até quem não crê no nosso Deus, muitas vezes já ouviu falar desse texto. Um texto muito conhecido, uma passagem que serve como metáfora. É muito comum quando você vê alguém enfrentando uma batalha gigante,
enfrentando algo de nível extraordinário, chega a assemelhar a batalha entre Davi e Golias. Quando alguma coisa é muito desproporcional, alguém diz, é como se fosse Davi lutando contra Golias. Um texto muito conhecido. Na verdade, esse texto aqui, ele vai trazer a evidência a Davi. A gente olha para a Bíblia Sagrada, a primeira menção que faz de Davi está lá em Ruth, no capítulo 4, no verso 17, quando diz que o filho de Ruth, com Boaz, Obed, foi pai de Jessé, e Jessé foi pai de Davi. Logo em seguida, nós temos algumas citações onde Davi aparece implicitamente, não explicitamente. Por exemplo, na profecia que um homem de Deus entrega à casa de Eli, 1 Samuel, capítulo 2, verso 35, repreendendo o sacerdote Eli pelo pecado de seus filhos, o homem de Deus diz, olha, eu vou levantar um sacerdote fiel, que estará diante do meu ungido. Aquele ungido ali é Davi. Quando chegamos no capítulo de número 13 de 1 Samuel, quando Saul sacrifica como se fosse sacerdote em Gilgal, Samuel repreende e diz, olha Saul, por causa do seu pecado, Deus já escolheu alguém melhor do que você. Davi já estava ali implicitamente. No capítulo 16 de 1 Samuel, quando o profeta vai à casa de Jessé, unge Davi, todos nós conhecemos a história. Mas é aqui no capítulo 17, através desse confronto com Golias, que Davi vai tornar-se conhecido em toda a nação de Israel. Eu gostaria de extrair algumas lições desse texto tão conhecido, e todos nós já sabemos, mas permita-me relembrá-lo aqui rapidamente. Os israelitas estão em guerra contra os filisteus no vale de Elá. De um lado, o exército de Israel, do outro lado, o exército filisteu e o vale no meio. Durante 40 dias, Golias sai do arraial dos filisteus, desafia Israel, dizendo, dá-me um homem para pelejar comigo. Enquanto isso, Davi está lá apacentando as ovelhas de seu pai Jessé em Belém. Jessé envia Davi para que possa levar alimento para os irmãos e trazer notícia, e quando Davi chega no campo e ouve o desafio do gigante, Davi não se aguenta e ele decide encarar o desafio. Seu irmão Eliabe tenta repreendê-lo, Saul tenta desmotivá-lo ao ver a sua inexperiência de guerra, e Davi então fazendo menção de suas vitórias ocultas contra o leão e o urso, Davi se diz apto a encarar aquele gigante. E aí os versículos que nós lemos aqui mostram a hora do combate, como Davi, de posse de apenas uma pedra e uma funda, joga aquele gigante de 3 metros aproximadamente ao chão. Logo em seguida, Davi, com a cabeça de Golias, no final do texto, se apresenta em Jerusalém e diante de Saul. E esse feito vai fazer de Davi um dos homens mais conhecidos da história. Agora vamos extrair algumas lições aqui para aplicarmos para a nossa vida através desse texto. Primeira coisa que eu aprendo é que essa batalha era uma batalha extremamente representativa. Por quê? Porque quando você olha os versos 8 a 11 de 1 Samuel 17, e eu te recomendo que faça isso aí onde você estiver, se tiver acesso a uma Bíblia Sagrada. 1 Samuel 17, do verso 8 ao verso 11, o desafio de Golias é o seguinte: um homem, eu represento os filisteus, e vocês enviem um homem representando Israel. Então, embora seja um combate, um duelo, são apenas 2 homens que vão para o vale, mas por detrás daqueles homens, cada homem representa o seu exército, e cada exército representa o seu povo. Se Golias perde, todos os filisteus perdem. Se Davi perde, todo Israel perde. A primeira coisa que eu tenho que entender quando os gigantes da vida me desafiarem é que por detrás dos meus embates, por detrás dos meus combates, por detrás dos gigantes que me afrontam, tem mais gente envolvida. A minha derrota acarretará a derrota de muitas pessoas, mas a minha vitória também trará vitória a outras pessoas. Gente que está do outro lado da tela me assistindo, e talvez você está receoso, pensativo, se deve ou não enfrentar esse gigante, talvez até pensou em recuar diante da ameaça desse colossal inimigo. E Deus te colocou aí para dizer, não recue, encare esse gigante. Por quê? Porque se você vencer, sua família vence. Quando você vencer, a sua empresa vence. Quando você vencer, a igreja vence contigo. Existe gente por detrás dessa batalha envolvida. Então não fuja desse gigante. Cada soldado representa um exército. Cada exército representa um povo. Então, essa batalha, embora fosse só entre Davi e Golias, era uma batalha muito representativa, como as batalhas da nossa vida também são.
Segunda coisa que eu aprendo é que esse desafio de Golias, embora Davi tenha ouvido apenas uma vez, ele se repetiu por 40 dias. Quando você olha 1 Samuel 17, verso 16, diz que 2 vezes ao dia, ao longo de 40 dias, somando um total de 80 vezes, Golias desafiou Israel. Eu aprendo que existem gigantes, problemas que vão ecoar durante dias na minha vida. É aquele problema que ao levantar ele vem à minha mente, ao dormir ele está na minha mente. É Golias desafiando Israel 2 vezes ao dia por 40 dias. Existem problemas que são assim. Talvez haja pessoas aí agora, com certeza há, porque Deus te colocou aí para assistir essa palavra. E os desafios têm se repetido várias vezes ao dia. E a palavra que eu tenho para você é: está chegando a hora desse gigante cair. Esse desafio, esse pensamento, esse medo, essa afronta, talvez o gigante se apresente para você em forma de pessoas, em forma de uma enfermidade, de uma crise, que várias vezes ao dia fica ecoando, reverberando na sua mente, para tentar te fazer parar, para tentar te fazer desistir. Era assim que Golias fazia. Mas está chegando a hora desse gigante cair, creia. Isso é uma palavra profética, ela é simples, mas ela é profética. Talvez o que se repete na sua mente sejam pensamentos de derrota, de tristeza, sentimentos de angústia que se repetem. Porque existem desafios que se apresentam várias vezes na nossa vida. Era assim que Golias fazia com Israel, era a estratégia do inimigo filisteu. A terceira lição que eu aprendo, e essa é de extrema importância, redobre a atenção onde você estiver. Eu aprendo quando eu olho para 1 Samuel 17, depois você leia com calma, verso 3, 4, verso 23, 24 e 25. Quando nós olhamos para esse texto, eu vou até fazer menção dele. Verso 3 e 4 de 1 Samuel 17, olha o que diz: os filisteus estavam no monte da banda da Além, os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Verso 4, então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, repare, saiu um homem guerreiro cujo nome era Golias. Verso 8, e parou e clamou as companhias de Israel. Repare que Golias sai do arraial dos filisteus, para no vale e clama aos filhos de Israel. Pede para que um homem dessa peleja contra ele. Agora repare mais adiante, verso 23, 24 e 25. 40 dias depois que ninguém aceitou o desafio, estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. Falou conforme aquelas palavras e Davi as ouviu. Verso 24, porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Repare que no começo do texto, Golias está do outro lado do vale. De repente ele está parado no vale no verso 8. E agora verso 23, 24 e 25. Os homens de Israel fogem de diante de Golias, porque Golias sobe ao arraial de Israel. Como ninguém aceitou o desafio desde o primeiro dia, Golias foi ganhando espaço. Ao invés de desafiar Israel do outro lado do vale, Golias agora está entrando no arraial de Israel. E os homens fogem de diante de Golias, porque Golias está passeando no meio do arraial dos homens de Israel. Sabe o que eu aprendo? Existem gigantes que, se não forem enfrentados, eles vão continuar crescendo. Existem gigantes que, se não forem encarados de imediato, eles vão ganhar mais força, vão ganhar território. Problemas que começaram na rua começam a alcançar a sua casa. Uma palavra dita de maneira atravessada torna-se uma discussão. Coisas pequenas às vezes ganham proporções maiores. É como uma bola de neve. Ou você a para no início, ela pode tornar-se uma grande avalanche. Existem gigantes que crescem se não forem enfrentados. E eu sei o que eu estou dizendo aqui. Deus colocou pessoas do outro lado dessa tela, dessa televisão, desse celular, para dizer: enfrente agora esse gigante, antes que ele cresça mais na sua vida. Não permita esse inimigo continuar crescendo. Quarta coisa que eu aprendo em 1 Samuel 17. Em batalhas como essa, aprenda a fazer as perguntas certas. 1 Samuel 17, 26. Eu acho isso aqui extraordinário. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferira este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Eu estou usando a versão Almeida Revista e Corrigida. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Deixa eu te dar uma informação que você já sabe, só vou relembrá-la. O verso 26 de 1 Samuel 17 é a primeira vez que a Bíblia registra uma fala de Davi. Em 1 Samuel 16, Davi é ungido rei, mas a Bíblia não registra uma fala de Davi.
A primeira fala de Davi, que a Bíblia registra, 1 Samuel 17, 26. Davi chega no arraial e diz: o que se fará ao homem que matar esse gigante? E quem é este incircunciso? E eu gosto disso, porque a primeira fala de Davi são duas perguntas. Em outras versões, a primeira pergunta é: qual a recompensa para quem matar esse gigante? E a segunda: quem é esse gigante? Quando eu li isso aqui, eu rememorava o texto hoje pela manhã, antes de vir aqui ministrar, e eu me lembrei da palavra do filósofo Voltaire, filósofo francês do final do século XVIII, aliás, do início do século XVIII. E Voltaire, certa feita, disse que a sabedoria de um homem é conhecida mais pelas perguntas que ele faz do que pelas respostas que ele dá. E Davi começa perguntando, e olha a pergunta como é pertinente: qual a recompensa para quem matar esse gigante? E quem é esse gigante? Talvez você deva fazer perguntas durante essa batalha. E a pergunta é: qual a recompensa? O que há de acontecer se eu vencer esse gigante? E se você parar para pensar, para se questionar, para perguntar se haverá uma recompensa, eu tenho uma resposta para você. Qual é? Sempre há uma recompensa para quem vence gigante. Sempre há uma recompensa para quem encara desafios. Eu nunca vi recompensa para covarde e para medroso, mas para quem encara gigante, Deus sempre tem uma recompensa aguardando por ele no final. Então faça-se essa pergunta: o que a minha família vai ganhar se eu derrotar esse gigante? O que meu ministério vai ganhar se eu derrotar esse gigante? E eu te garanto, há uma recompensa para quem derrota gigantes. Aprenda a fazer as perguntas certas. Segunda pergunta de Davi: quem é este homem? Isso aqui é pejorativo. Davi não diz quem é esse gigante, não. Davi não vai acentuar nem pontuar a força daquele gigante, mas vai pontuar a força do seu Deus. Quem é esse gigante? Os 3 metros de altura de Golias nada são diante da potência, da onipotência do Deus que eu sirvo. Quem é esse homem para desafiar o Deus que nós servimos? Aprenda a fazer as perguntas certas na hora da batalha. Mais uma lição que eu aprendo é que sempre haverá alguém para julgar as minhas motivações na hora da batalha. Porque Davi pergunta: qual a recompensa? Alguém diz: olha, quem matar esse gigante, a família dele nunca mais paga imposto, o rei vai dar tesouros e vai entregar a filha dele para se casar. Quando Eliabe percebe que Davi está questionando, o irmão mais velho de Davi, Eliabe, vai até Davi e diz: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Eu conheço a presunção do seu coração, você veio aqui só para espiar o campo de batalha. Eliabe não sabia que Davi tinha deixado alguém responsável pelas ovelhas. Depois você lê 1 Samuel 17, versos 28 a 30. E Davi só estava no vale porque o mesmo pai que mandou ele cuidar de ovelhas foi o pai que mandou ele para o vale. Sempre haverá alguém disposto a julgar as nossas verdadeiras intenções ou motivações. Mas aí aprenda essa lição: o Deus, o Pai que te manda cuidar das ovelhas, também é o Pai que te manda para o vale, porque há uma vitória te aguardando lá. Agora eu gosto muito do que Davi faz aqui. Por quê? Porque Davi não perde o foco. Davi sabe quem é o verdadeiro inimigo. Quando você olha para a atitude de Davi, o texto diz que Davi se desvia, verso 30, e desviou-se dele para o outro lado e falou conforme aquela palavra. Quando Eliabe tenta desmotivar Davi, Davi se desvia dele. Sabe o que eu lembrei aqui? Da segunda carta de Paulo a Timóteo. Lá no capítulo 4, no verso 7, Paulo, encerrando a sua carreira, Paulo diz: combati o bom combate. Sabe o que eu aprendo com Davi e com Paulo? É que existem combates que a gente não deve entrar neles. Existem combates que não são bons, e esse aqui não é um bom combate para Davi. Por quê? Porque é contra o irmão dele. Aprenda uma coisa: Davi sabia se desviar dos combates errados. Olha para a vida de Davi. Quando Saul começou a persegui-lo, Davi começou a fugir de Saul. Foi um combate que Davi não quis enfrentar. Então repare que de Eliabe ele se desvia, de Saul ele foge, mas o gigante ele encara. A gente tem que ter discernimento para entender que tipo de combate estamos nele, se é bom ou se é ruim. E eu quero declarar aqui uma palavra profética: Deus te dará discernimento para entender qual é o combate certo que você vai ter que entrar nele. Eliabe é irmão, então a gente não luta contra o irmão. Desvia, corta caminho. Saul é líder, é ungido, e contra ungido a gente não peleja, e ungido a gente não toca. Davi foge. Mas Golias é filisteu e é gigante. Golias a gente encara. Deus te dará discernimento para saber quem é o verdadeiro inimigo. Sexta coisa que eu aprendo, e eu já estou concluindo.
é que quando Saul fica sabendo que Davi está fazendo perguntas sobre a recompensa, verso de número 33, 32, 33, Saul manda chamar Davi, e vira para Davi e diz assim no verso número 33, contra este filisteu não poderás ir a peleja, porque ele é um homem experiente na batalha e você ainda é moço. Aprenda uma coisa, Saul olhou para Davi e falou, você é inexperiente, e além disso você é moço, você é pequeno, ele é um gigante, homem experiente na batalha. Mas uma coisa que eu aprendi, meu amigo pastor Bruno Fernandes, que está aqui acompanhando, uma coisa que eu aprendi muito cedo é que Deus não precisa de um gigante para matar outro gigante. Deus não precisa de gigantes para derrotar gigantes. Deus só precisa de alguém que tenha fé e coragem para derrubar um gigante. No meu último livro que eu lancei, 99 Pensamentos e Reflexões à Luz da Bíblia, o pensamento número 59, está lá no livro. É uma frase minha, e eu a coloquei aqui no texto. Não há problema algum em sermos pequenos. O problema é quando temos medo dos gigantes. Não há problema nenhum em você ser pequeno. O problema é quando você começa a ter medo dos gigantes. Deus não precisa de gigante para matar gigante. Deus precisa de alguém que tenha fé e coragem. E você, eu declaro profeticamente, será um desses, pequeno, mas de fé e coragem para derrubar gigantes. Saul tenta dar a Davi a sua armadura. E é o 7º ponto. Eu aprendo uma lição: não troque as armas que Deus te deu pela armadura de Saul. Davi até aqui venceu urso e leão usando funda e cajado. Não vai ser a armadura de Saul que vai lhe dar vitória. Outra coisa, há uma intenção secundária em Saul dar a sua armadura para Davi. É só você analisar, está lá em 1 Samuel 9, Saul era um homem alto, dos ombros para cima Israel, ninguém sobressaía Saul. Davi é de mediana estatura, a armadura de Saul nunca daria em Davi. Mas por que Saul tenta vestir Davi com a sua armadura? É porque eles estão num vale. Quem vestisse a armadura de Saul e vencesse Golias, de longe os soldados que olhassem no vale iriam pensar que era Saul que estava vencendo o gigante. Por quê? Porque a armadura era feita sob medida e personalizada. A armadura de Saul em qualquer lugar alguém conhecia. E se algum soldado vestindo a armadura de Saul vencesse Golias, de longe alguém ia dizer, é Saul quem está vencendo a batalha. Havia uma segunda intenção. Então fica aqui essa lição: não troque as armas que Deus te deu pelas armas que Saul te oferece, não. 8ª lição: cuidado com as vozes que você ouve. Cuidado com as vozes que você ouve no campo de batalha. Sabe por quê? Porque Davi ouviu 4 vozes no campo de batalha. Eu vou te mostrar isso aqui. No verso 25, Davi ouve as vozes dos soldados dizendo, o gigante se levantou contra nós. Representa a voz do medo. No verso 28, Davi ouve a voz do seu irmão. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? É a voz do desdém. Terceira voz que Davi ouve é a voz de Saul no verso 33. Você não pode encarar esse gigante, é a voz da impossibilidade. A 4ª voz que Davi ouve, está do verso 42 ao verso 44, é a voz de Golias, é a voz da afronta, dizendo, eu vou dar sua carne para as aves do céu e para as bestas da terra. Davi ouve 4 vozes em 1 Samuel 17, uma coisa que me chama a atenção, é que Deus não falou com Davi em momento nenhum. Então Davi ouve 4 vozes do inimigo, mas não ouve uma voz de Deus, não ouve a voz de Deus. Em momento nenhum Deus falou, Davi, eu estou contigo, vai lá que você vai derrubar esse gigante. Não, Davi ouve a voz dos soldados, ouve a voz do irmão, ouve a voz de Saul, ouve a voz de Golias, e todas são vozes que tentam colocá-lo para baixo, mas Deus em momento algum falou com Davi. E por que mesmo assim Davi encara? Porque o silêncio de Deus ainda é mais forte do que qualquer voz que possa vir do inferno. Há quem diga que se a Bíblia estiver aberta, Deus nunca estará em silêncio, mas todos nós é que sabemos que há momentos que parece que Deus não está respondendo a nossa oração. Todos nós já passamos por isso um dia. Mas por que Davi encara o gigante mesmo ouvindo tantas vozes? E aqui fica um conselho, cuidado, porque nesses dias de pandemia existem multiplicidades de vozes. São muitas vozes, falando muitas coisas. Fica com aquilo que Davi fez. Por quê? Porque Deus não falou nada, mas Davi conhecia a Deus. E aquilo que Deus já fez no passado me ajuda a entender o que Ele fará no presente e no futuro. Deus não precisa repetir toda hora que está comigo. Se uma vez Ele disse, eu estou contigo, eu posso encarar o gigante que Ele vai beijar a lona. Cuidado com as vozes que você tem ouvido. Penúltima coisa para nós podermos orar agora. Golias vem com espada, com escudo e com lança. Golias diz, vou dar sua carne para as aves do céu e para as bestas da terra.
Davi havia pegado 5 pedras do ribeiro. Mas Davi vira para Golias e diz assim: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não diz: eu vou contra ti com uma funda e com pedras. Não, Davi diz: olha, você vem contra mim com espada, escudo e lança. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Guarde isso aí no seu coração, irmão. O inimigo vem contra nós com alguma coisa, mas nós vamos contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. O inimigo vem com, mas nós vamos em que, pastor? Em nome de Cristo Jesus, em nome do Deus dos Exércitos. Eu não sei com o que o inimigo tem te afrontado, mas é em nome do Deus vivo, o Senhor dos Exércitos, que você vai encarar essa peleja. Davi então coloca a pedra na funda e acerta a testa do gigante. E por que Davi pegou pedras lisas do ribeiro? Porque pedras com ponta, a aerodinâmica delas é pior. Quanto mais lisa a pedra, mais forte, mais precisa ela vai. Quanto menos pontas houverem na pedra, a sua aerodinâmica fica melhor, a mira fica melhor. E Davi sabia disso. E a testa do gigante é cravada por uma pedra. O gigante cai. E aí o texto que eu li é bem claro. Davi sobe no gigante, caído ao chão agora, debaixo dos seus pés, decepa a sua cabeça. E olha o que diz o verso 57. Voltou, pois, Davi de ferir o filisteu. Abner o tomou consigo e trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E eu acho esse texto extraordinário. Porque Davi vai diante de Saul e diante de Israel, carregando a cabeça de Golias na sua mão. Todos nós aqui sabemos que colocar a mão sobre a cabeça de alguém é sinal de autoridade. Quando eu coloco as minhas mãos sobre a cabeça de alguém, eu estou dizendo: eu tenho autoridade sobre a sua vida. Pela ótica humana, Davi não tinha estatura, não tinha altura para colocar as mãos na cabeça de Golias, mas Deus deu autoridade a Davi sobre Golias. Como pela ótica natural não dava para Davi colocar as mãos na cabeça de Golias, Deus derruba o gigante, arranca a cabeça, mas Davi coloca a mão em cima. Eu quero declarar em nome de Jesus, pessoas que estão me assistindo aqui do outro lado, Deus te deu autoridade sobre esse gigante. Encare, você vencerá esse desafio. Agora, sabe qual o segredo de Davi aqui? Era a aliança que ele tinha com Deus. Quando ele ouve o desafio de Golias, ele diz: olha, quem é este incircunciso? E todos nós sabemos que a circuncisão representava uma aliança de Deus com o povo de Israel. O grande segredo de Davi aqui está na aliança que ele tem com Deus. Eu sei o que eu vou dizer aqui agora. Deus colocou pessoas do outro lado que precisam imediatamente refazer a sua aliança com Deus, refazer a sua aliança com Cristo. Gente que está afastada do Evangelho, gente que está distante da comunhão com o Pai, e Deus te colocou aí do outro lado para dizer: esse gigante só vai cair quando você tiver aliança comigo novamente. Ou talvez pessoas que nunca tiveram uma experiência com Deus. Alguém te indicou: vai lá, entra no canal da DEVEC, assiste o culto online, Deus vai falar contigo. E Deus está falando contigo aí agora. Eu sei que você está com saudade disso. Se você estiver do lado de alguém agora aí, dá aquela catucada nele e fala: ó, é para você essa palavra. O gigante só cai quando temos aliança com Deus. E Deus te colocou aí para refazer a sua aliança, ou para fazer uma aliança com Deus. Você está afastado do Evangelho, ou você nunca tomou a decisão de reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador. E hoje é dia de você tomar essa decisão. Eu quero orar por você aonde você estiver. Gente que está afastada do Evangelho, ou gente que não se decidiu por Cristo ainda. O pai é crente, a mãe é crente, eu gosto muito de frisar isso aqui, um amigo, pessoas que te incentivam, mas você mesmo ainda não tomou essa decisão. Na tela do seu computador, da sua televisão, do seu telefone, aparece aí agora um QR Code. Para que isso, pastor? Se você se decide agora aceitar a Cristo, você reconhece, você está dizendo: eu quero voltar à comunhão com o Pai, eu quero voltar à comunhão com Cristo, com a igreja, independente do momento que estamos vivendo. Se você direcionar o seu aparelho para esse QR Code, você vai ser direcionado para uma página onde você vai receber instruções. Faremos contato com você. E a nossa preocupação é essa: onde você vai passar a sua eternidade? Como está a sua vida com Deus? Você quer voltar para Jesus agora, ou quer reconhecer Jesus como seu Salvador? Eu vou orar por você agora. Eu sei que tem gente tomando essa decisão. Eu quero te parabenizar, dizer que é a melhor decisão da sua vida. Deus te colocou aí do outro lado para que você tomasse exatamente essa decisão. Eu vou orar com você agora. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cada irmão, por cada irmã, por cada amigo, amiga que está do outro lado da tela agora.
gente que o Senhor colocou aí, assim como o Senhor conduziu Davi até aquele vale, para que a partir daquele momento a vida de Davi mudasse. O Senhor colocou pessoas aí do outro lado, para que a partir desse momento suas vidas também mudassem. Pessoas que estão agora tomando a decisão de refazer uma aliança contigo. Outros que estão fazendo pela primeira vez essa declaração de fé, reconhecendo: eu quero Jesus como meu Salvador. Pai, eu concordo, seus nomes escritos no livro da vida e do Cordeiro, que haja um novo tempo sobre eles, sobre as suas famílias, e gente que está sendo afrontada por gigantes dessa vida, problemas quase que insolúveis, ou talvez insolúveis, no campo da impossibilidade. Tu és o mesmo Deus de Davi, o Deus que, quando somos fiéis a Ti, o gigante cai, beija a lona. E eu quero declarar um tempo de vitória para esse irmão, para essa irmã, para essa pessoa que se decide agora, e também para cada irmão que cultua conosco aqui nessa noite. Pai, eu declaro a bênção, a vitória, a paz, que assim seja, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e até a próxima, permitindo Deus. Graças a Deus, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Isso está em Hebreus capítulo 4, versículo 12. É uma palavra poderosa, que se você abrir seu coração, meu filho, essa palavra se manifesta na sua vida, essa palavra se cumpre na sua vida. Eu termino declarando que a bênção de Deus esteja sobre você. Em nome de Jesus, que o Senhor faça cessar esse espírito de morte e essa pandemia do nosso país. Deus guarde a tua casa, a tua vida, e venha tempos, em nome de Jesus, de bênção e prosperidade para você e para essa nação. Dá para você repetir comigo? É um texto que desde março, antes da pandemia, nós estamos repetindo na nossa igreja, tá? Em nome de Jesus, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Assim seja, Deus te abençoe. Terça-feira eu vou estar aqui pregando e celebrando a ceia do Senhor, com transmissão a partir das 19 horas. Deus abençoe a todos.